Sejam bem-vindos, alunos, para a nossa aula de teologia virtual da matéria Teologia do Ministério do curso médio da FAESP. Este é o terceiro vídeo dessa sequência e pretendemos encerrar aqui então esse assunto. Vamos para o capítulo 3, né? É o último capítulo, esse é o último capítulo, que trata de liderança cristã. Liderança cristã é a definição, é o tema do terceiro capítulo de Teologia do Ministério. E o que é liderança, né? O livro traz uma definição aqui, é a forma de denominação baseada no prestígio pessoal do líder, ou seja, o líder ele tem que ter o prestígio pessoal, ele tem que ter um carisma, o líder tem que ter alguns requisitos para isso, e aceita pelos liderados. Quando o líder é rejeitado, é mau sinal, né? O líder tem que ser aceito, ele tem que ser a pessoa popular, a pessoa querida, aceita naquele grupo para que ele possa exercer sua liderança. Também pode ser definida como a ascendência e a autoridade de um indivíduo sobre o grupo. Ou seja, liderança é quando o líder domina o grupo. Domina com o quê? Com autoridade, com exemplo, com influência, e assim ele exerce a sua liderança e a sua ascendência sobre o grupo. O surgimento de um líder é um fato natural, pois as pessoas têm necessidade de ter alguém como representante. É verdade. Todos têm necessidade de ter um representante, ter um líder, alguém que governa, que dirige, que toma decisões, que vai na frente, que dá o exemplo. Todos precisamos de um líder. E esse líder maior é o Senhor Jesus Cristo para nós. Mas no campo humano, são alguns requisitos para a liderança, né? Comumente ele é apresentado como aquele que conhece o caminho, que mostra o caminho a seguir e ele segue no caminho. O líder é aquele que vai na frente, ele sabe qual o caminho, qual é a meta a ser alcançada, então ele vai comandando o povo. O líder cristão é aquele que aceita suas responsabilidades, ou seja, ele tem exemplo, autoridade, mesmo que signifique um fardo demasiadamente pesado, mas está disposto a servir a causa, sabendo que sua autoconfiança se origina de uma fé profunda em Deus, que o chamou para cumprir seu desígnio em sua igreja aqui na terra. Então, o líder no departamento, ele tem que ter carisma, autoridade. E autoridade como é que se conquista? Dando exemplo, dando resultados, apresentando o caminho a seguir, exercendo essa liderança. O líder tem que ter ascendência, ou seja, domínio sobre o grupo, controle sobre o grupo. O líder ele tem que estar na frente, ele tem que definir qual é o alvo, qual é o caminho que vamos seguir e qual é o objetivo. Assim ele pode exercer a sua liderança. Conceitos básicos sobre liderança na igreja, né? Então, pluralidade da liderança. Vejam aqui. O primeiro tipo de liderança, é a liderança participativa. É aquele líder que ele não faz nada sozinho. Ele permite que outros desempenhem a função. Aliás, o bom líder, ele não faz tudo sozinho. Ele não faz tudo. O bom líder é aquele que cada um faça uma parte com alegria, com disposição, com motivação. E uma das maneiras pelo qual o grupo vai desempenhar o seu papel é exatamente a motivação. O líder sabe motivar os seus liderados. Então, uma liderança participativa, ele não toma sozinho as decisões, ele só dá o caminho, dá o sinal, ele indica o caminho a seguir, mas ele ouve todos. Ele tem, então, capacidade de ouvir e não criticar, mas ele receber as sugestões do grupo para exercer a sua liderança. Então, uma das características do líder
é que ele exerce uma liderança participativa. E através dessa liderança participativa, ele descobre habilidades de alguém do grupo que pode ser maiores que as suas. Alguém no grupo pode ser melhor do que ele na liderança, mas ele não se deixa influenciar por isso, ele não vai sabotar aquele participante, por quê? Porque ele vai agregar. O bom líder é aquele que sabe agregar o grupo para obter o melhor resultado. É o líder participativo. Como Moisés, né? Que deixava que o seu sogro percebeu que ele estava muito atarefado e orientou ele para que dividisse o povo em líderes, em capitães, para não ficar sobrecarregado. O líder também sabe distribuir autoridade, delegar autoridade aos participantes. A liderança também, liderança obreiro-conselheiro, é aquele que sabe aconselhar, sabe falar. Veja, o aconselhamento pastoral está entre as tarefas mais sensíveis do ministério de Deus. Desenvolve seu trabalho essencialmente com os membros da igreja, especialmente em se tratando de problemas conjugais. Hoje, há cursos de aconselhamento ministerial, há cursos de aconselhamento pastoral, e o pastor, o líder, o obreiro, ele pode participar. E ele vai desenvolver técnicas, mas esse lado do aconselhamento do líder conselheiro está já dentro dele, já é uma característica dele. Tem pessoa que nunca fez curso para nada e ele é um conselheiro nato, ele sabe orientar, ele sabe falar, ele conhece os requisitos para ser um bom líder, que é saber ouvir, saber guardar segredo, fechar a boca, ficar com aquele segredo para ele, morrer com aquele segredo, não expor ninguém. Então ele conquista as pessoas com essa liderança. Uma liderança discreta, que tenha bons conselhos, conselhos bíblicos, seja fundamentado na palavra de Deus, mas que haja com sabedoria. E sabedoria é uma das características principais de um líder para exercer um aconselhamento pastoral. As tensões interpessoais, ou seja, as disputas entre pessoas, aliadas aos problemas sexuais dos jovens, dos casais da igreja, como desemprego, finanças, pobreza, educação e tantos outros, são também parte da sua vida de conselheiro e que dificilmente lhe seria impossível evitar. Indubitavelmente, o seu serviço será ajudar as pessoas a crescerem para realizarem suas possibilidades, levando-as a diminuírem suas barreiras íntimas que as impedem de se relacionar uns com os outros. O grande desafio de um líder é isso. A grande jogada de uma liderança que colhe frutos é uma liderança que saiba ajudar as pessoas a administrar suas crises, suas dificuldades, seus problemas, seus complexos, de tal maneira que, dominando essas tensões que muitas vezes existem no íntimo da pessoa ou no relacionamento com outras, diminuindo e vencendo essas tensões, a pessoa possa crescer e desempenhar um papel de destaque no grupo. E tudo isso vem da liderança conselheira. Para isso, o obreiro tem que ser maduro espiritualmente, levando a escutar, ter sensibilidade, né, de entender os problemas dos aflitos, porque o seu papel é de ouvir, orientar, informar e transmitir ânimo ao aconselhado. Deve dar condições para que a pessoa possa se expressar, pois desse modo perceberá o aconselhado que o ministro está interessado em lhe ajudar. Ouvir mais e falar pouco não significa ficar ali quieto, sem fazer nada. Deve-se, de vez em quando, fazer alguma pergunta, ou mesmo oferecer alguma resposta que dê ao aconselhado a confiança de seu conselheiro, o pastor, né? A oração é essencial ao aconselhamento. Aconselhamento é uma arte, né? Saber ouvir, saber falar na hora certa e saber influenciar a pessoa.
Também o conselheiro, o líder, o obreiro como administrador. Ele é aquele que sabe administrar conflitos, sabe administrar recursos, sabe administrar bem. Não é aquele que faz tudo, mas é aquele que incentiva as pessoas a realizar as suas tarefas. O obreiro administrador é aquele que sabe como alcançar os seus objetivos com pouco esforço. E como é que ele vai fazer isso? Contando com a participação de todos. Então, para que esse obreiro seja um bom administrador, ele tem que ter algumas técnicas, como planejamento, estipulando objetivos e prioridades. Ele deve desenvolver suas qualidades de liderança, conhecendo o seu próprio trabalho e aqueles que estão com ele. Segundo, deve tomar decisões rápidas, não ficar demorando muito, demonstrando integridade e justiça nas suas decisões. Demonstrar entusiasmo e perseverança para que as outras pessoas também se animem, Observar horários, manter o orçamento e alcançar objetivos. Outras características do líder administrador. Através do planejamento, ele vai demonstrar que sabe onde está indo e que alcançará o alvo. Ele vai passar segurança. Outro, manter uma atitude agradável e deixar que os irmãos participem do planejamento e de tomada de decisões. Ele vai dar liberdade para que as pessoas trabalhem, envolvendo-as. Outra, delegar responsabilidades e dividir as responsabilidades pelos erros. Ao desenvolver sua equipe, o obreiro deve explicar com toda clareza o trabalho a ser feito, treinar o pessoal e supervisionar o trabalho. Na delegação, deve ter consciência de que o irmão pode fazer melhor o trabalho e executar em menor tempo, com menos gasto, o que se constituirá em seu próprio desenvolvimento pessoal. Realmente é lindo, é maravilhoso, é apaixonante a liderança, porque exercer liderança é pôr em prática todos os recursos que Deus te deu. Todos os recursos, a sabedoria, a inteligência, a disposição, a experiência, o conhecimento, o ânimo, o desenvolvimento, o entusiasmo, a experiência. Tudo isso são atributos que Deus te deu para que você desenvolva uma liderança eficaz. Outra coisa, fazer uma ação corretiva quando o planejamento se desenvolver, reconhecendo, porém, as façanhas publicamente dos que trabalham com ele, elogiando, e criticando construtivamente quando for necessário. Impor disciplina, ao mesmo tempo mostrar o interesse ativo pelos que o ajudam a alcançar os objetivos. Outro item, coordenar as atividades para poder obter bons resultados. O líder não é aquele que traça um plano e cada um sai fazendo o que quer. Não, ele vai administrar, ele vai corrigir os erros, ele vai orientar. Ser um bom ouvinte, aceitando de bom grado sugestões. Receber as reclamações, tratando-as de maneira positiva. Outro tema, colocar pessoas capazes à sua volta, que ele pode ficar tranquilo. Esse é o administrador que conquista resultados, São poucos que agem assim, mas de vez em quando a gente acha alguns. Na liderança também é importante o uso dos dons ministeriais. E Efésios capítulo 4 fala desses dons ministeriais, Efésios capítulo 4 são os dons de apóstolo, pastor mestre, profeta, evangelistas. E são esses 4, não é pastores e mestres, é pastor-mestre. É porque o pastor, um dos requisitos para o pastor era conhecer bem a palavra de Deus. Então é pastor-mestre que é apto para ensinar. O primeiro apóstolo. Apóstolo, hoje, seria quem? Um missionário, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então hoje não tem mais apóstolos como antigamente. Porque os requisitos para ser apóstolo no Novo Testamento era, primeiro, ter sido chamado diretamente por Jesus, ter visto o Senhor ressuscitado, e ter recebido o evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo.
Então nós não temos mais apóstolos como os moldes do Novo Testamento, porque apóstolo bom é apóstolo morto. Todos os apóstolos já morreram. Muita gente se intitula apóstolo hoje, mas não recebeu o evangelho direto de Jesus, não andou com Cristo, não foi chamado por ele e não viu Jesus ressuscitado. Então apóstolo hoje é mais um título. Os apóstolos hoje seriam os missionários, que a palavra apóstolo quer dizer enviado. Segundo o profeta, naquela época tinha o profeta, né? E o profeta é aquele que representa Deus, que fala em nome de Deus. Eles estavam ligados, né, no Novo Testamento à edificação da igreja, porque eram homens que revelavam a palavra de Deus. Hoje o profeta é o pregador, o ensinador da palavra, né? E não existem mais profetas como nos moldes bíblicos. Hoje existe o dom de profecia e todo aquele que prega a palavra é um profeta. Também o evangelista, né? Que era aquele que viajava, abrindo igrejas, abrindo trabalhos. Hoje não existe mais esse evangelista, né? Porque os apóstolos exerciam esse papel. E hoje o evangelista é um cargo na igreja que está abaixo do pastor, é praticamente um pastor, mas ainda não é. Então os evangelistas eram os apóstolos, aqueles que abriam igrejas. Mas nós temos também Timóteo, tinham Silas e tinham outros evangelistas também que eram auxiliares dos apóstolos, né? Hoje o evangelismo é para todos. E agora também o último, que é pastores e mestres. O Novo Testamento fala de presbíteros, né? Mas os presbíteros, com o passar do tempo, eles foram mudando o nome para pastor e a igreja deixou de ter presbítero. A palavra presbítero, ela vem do grego episcopos, que significa supervisor, aquele que vê de longe, que vê tudo. Então seria o pastor dos pastores. O presbítero era muito importante no Novo Testamento, porque como não tinha pastor para todas as igrejas, um presbítero, ele geralmente dirigia várias igrejas, porque não tinha pastor para todas. Então ele era supervisor. À medida que foram surgindo os pastores e cada igreja possuía o seu pastor, a pessoa do presbítero, a figura do presbítero deixou de existir, ou do bispo, que é a mesma coisa, ou ancião. Presbítero, bispo, ancião são três palavras que significam a mesma coisa. Essa palavra caiu em desuso, não foi mais usada, sumiu o cargo de presbítero porque ele foi substituído pelo pastor, e o pastor que tinha condições de ensinar a igreja. Então requer-se que o pastor seja um teólogo, que ele conheça a teologia, que ele conheça a palavra de Deus. Esses são importantes. E encerrando aqui a nossa matéria, o livro vai trazer agora então exemplos de liderança no Antigo Testamento, como Moisés, né, que era um líder nato, mas que cometeu alguns erros porque estava sobrecarregado. O seu sogro pediu para que ele delegasse autoridades. Moisés é aquele que ia na frente, que dava o exemplo. Também o líder Neemias, que foi aquele homem usado por Deus para a reconstrução dos muros depois do cativeiro babilônico. Aí você vai ler sobre o estilo de liderança de Neemias, né? Que ele tomou conhecimento do problema, que eram os muros que estavam destruídos. Ele separou um tempo para orar, foi buscar a Deus. Ele se aproximou de pessoas importantes na época, né? Pessoas chaves, avaliou a necessidade, o que ele precisava. Ele encontrou o povo e expôs a visão dele ao povo. Ele encorajou o povo ao projeto de reconstrução. Ele recebeu o apoio do povo e ele organizou o povo e motivou-os a ensinar. Então Neemias, aquela frase, aquele versículo importante que Neemias disse, marca bem o tipo de liderança de Neemias. Levantemo-nos e edifiquemos. É a exortação que Neemias trouxe ao povo na liderança, para a reconstrução dos muros. E aí, no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, temos a liderança do apóstolo Pedro, a liderança do apóstolo Paulo, né? Então, cada um deles tem um estilo marcante. Paulo era um líder nato, um líder enérgico, um líder destemido, um líder corajoso, um líder que dava oportunidade para os outros, como para Timóteo, para Silas, para Tito. Era um líder que ele dava exemplo, um líder de oração,
um líder que sabia planejar o seu trabalho e que encorajava as pessoas a ir com ele. Muitas vezes ele ficou sozinho na obra, mas era um líder que exerceu uma grande liderança no Novo Testamento. Então, com o exemplo de liderança de Pedro e de Paulo, nós encerramos aqui, então, este estudo sobre teologia do ministério. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo e logo em seguida estarei postando um questionário para a nossa prova. Deus te abençoe. Encerramos aqui Teologia do Ministério.